Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mari e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês como foi o desfraude do Anthony, todo o processo, tudo que aconteceu, tudo que a gente passou e que a gente ainda passa, porque a gente ainda tá terminando aí esse processo, de vez em quando dá uma escapadinha, mas é algo assim que os pais mais anseiam, pelo menos a gente, porque a gente gasta muito com fralda. Então eu vou dar uma dica aí pra vocês poder fazer o desfraude do filhinho de vocês, tá bom? Então vamos lá! Bom, primeira coisa que a gente começou a fazer, que eu comecei a fazer com ele, foi começar a levar ele no banheiro e explicar pra ele que ele tinha que fazer xixi no piniquinho, que eu comprei aquele... Eu comprei um sapinho, que ele é um mictório. Eu vou tentar pôr uma foto aqui pra vocês verem. E como é menino, então eu comprei esse sapinho mictório. Ele não teve pinico. Eu comprei o sapinho, porque o sapinho, ele é um sapinho mesmo. Eu vou mostrar a foto pra vocês. Ele prende na parede, então ele prende no azulejo do piso. Então você coloca a altura que você quiser e conforme a criança vai crescendo, você vai levantando um pouquinho mais. Então eu medi direitinho ele e aí eu comecei a levar ele no banheiro. Ele começou a acordar também algumas vezes com a fralda seca, não era todos os dias. E primeiro eu fiz o desfraude, eu consegui fazer o desfraude dele de dia e depois à noite. Eu fui assim, respeitando o tempo dele e um momento de cada vez, né? Um passo de cada vez. E aí, o que a gente começou? Ele começou na escolinha com 2 anos. E eu sei que a partir dos 2 anos que o bebê começa a desfraldar. Então, assim, antes disso eu não fiquei tentando, nem forçando nada. Eu deixei ele à vontade, né? Usando as fraldinhas. Até os 2 anos e meio, ele ainda usou fraldinha pra ficar durante o dia. Mas à noite sempre ele usou. E aí, o que acontece? Ele entrou na escolinha com 2 anos, que eu estava trabalhando. E aí, eu comecei a levar ele várias vezes no banheiro. Então, eu coloquei o sapinho lá. Comprei aquele troninho que coloca na privada mesmo, pra ficar menorzinho. E aí, eu lembro que eu colocava ele pra fazer cocô. Ele chorava, ele morria de medo, ele não fazia. E o xixi, aos poucos, eu sempre ficava levando. Então, assim, de meia em meia hora, eu ficava de olho o tempo, assim, mais ou menos, em que eu trocava a fralda, o tempo que ele demorava a fazer xixi, eu comecei a observar. Então, eu percebi, assim, como que ele agia quando ele estava com vontade. Mais uma vez, criança não demonstra muito porque eles já sabem, tipo, deu vontade, eles já soltam a fralda, né? E aí, eu lembro que eu comecei a levar ele no banheiro várias vezes. E sempre explicando pra ele. E ele ficava com uma cara de bolinha, tipo, tentando entender. Mas aos pouquinhos foi funcionando. Aí eu lembro que também, uma dica muito legal pra quem quer fazer o desfraude é na época de calor. Porque no frio a criança ela tende a fazer xixi mais vezes. E assim, fazer desfraude é se conformar com os acidentes. Então assim, se a criança fizer xixi na roupa, não vai brigar com ela, não tem problema, assim, haja naturalmente. Sempre explica pra criança, olha, tudo bem, aconteceu, né? É normal, mas a mamãe vai te ensinar o certo. Então, sempre vai conversando com a sua criança. E aí, eu fui fazendo isso até que ele parou de usar a fraldinha durante o dia. E eu deixava ele muito de cuequinha. Teve uma fase no comecinho que eu também, quando tava muito calor, eu comecei a deixar ele peladinho. Então, eu colocava uma camisetinha ou colocava ele de cuequinha. Dependia muito, assim, porque peladinho eu não aconselho, porque criança senta no chão pra brincar e eu não acho saudável. Mas quando eu podia ficar olhando ele, eu deixava ele, às vezes, peladinho mesmo. Mas sempre, a maioria das vezes, sempre foi cuequinha mesmo. E aí eu sempre levando ele no banheiro e falava, olha, xixi, você tem que fazer xixi aqui. Aí ele foi pegando o jeitinho até que ele começou a fazer o xixi. Quando ele fez o xixi pela primeira vez, eu fiz a maior festa. Eu, bati palma, é isso aí. Tipo, eu dei maior motivação ali pra ele. Aí ele ficou se achando. Só que assim, o Anthony, ele tá acostumado com uma plateia. Porque é os avós babando o tempo todo, o bisavô, bisavó, todo mundo sempre em cima dele. Porque ele é o primeiro neto, primeiro bisneto. Enfim, e aqui a gente mora
num quintal com 3 casas, que é eu, minha sogra e a bisavó do Anthony. Então, assim, fica todo mundo sempre em cima dele. Então, ele adora uma plateia. Então, assim, eu fazendo a festinha pra ele, assim, ele ficou todo, assim, orgulhoso e tal. E eu também, claro. Mas, assim, motivou ele, eu acho, também a fazer mais vezes lá no sapinho, lá no mictório. Então, eu comecei a fazer sempre. Aí, depois também, eu tento... Só que, assim, gente, só pra deixar claro... Tem uma diferença você comemorar e tal do que você assustar a criança. Porque, por exemplo, a criança vai pela primeira vez. Tudo aquilo ali pra ela é novidade. Aí ela senta lá no vaso pra fazer, ou vai no troninho, né, no piniquinho. Aí tu dá um susto, tipo, na criança. Não sei o quê. Não. Comemorei, claro, assim, fiz uma festa, mas com delicadeza. Pra ele não assustar e também levar pro lado negativo. Então tem isso também, senão as crianças assustam, eles não vão querer ir mais. A maior dificuldade do Anthony, qual foi? Fazer cocô no troninho. Porque ele morria de medo de sentar no vaso. Todas as vezes que eu pegava ele, colocava ele no vaso, mesmo com aquele diminuidor de assento, eu colocava ele sentadinho lá e abria o berreiro a chorar. Aí a gente pegou e comprou um piniquinho, que era um hipopótamo, e ele sentava ali pra fazer, mas mesmo assim ele demorou pra caramba. Aí um fato engraçado foi o dia que ele falou, não, mamãe, eu vou fazer, e eu sempre incentivando, assim, mas sem cobrar muito, sempre, porque ele, de 2 aninhos, né, ele tinha 2 anos, 2 anos e meio. E eu sei que a partir de 2 anos que você já começa a trabalhar isso, mas eu não queria que fosse algo assim traumatizante pra ele, nem que eu ficasse assim, deixando ele estressado, eu queria que fosse tranquilo. E aí, eu lembro que quando ele conseguiu sentar, porque ele não sentava de jeito nenhum, nem no piniquinho, nem no vaso. Mas o dia que ele conseguiu sentar no hipopótamo e ele começou a fazer cocô, a hora que ele olhou, que ele viu o cocô saindo, meu, ele começou a chorar. Ele falou que era um bicho. Eu lembro que ele chorou. Ele queria sair correndo com o negócio pendurado. Mó situação. Mas assim... eu fui conversando e acalmando ele. E aí ele, mesmo assim, ele ficou com muito medo. Ele voltou a usar a fralda. Então toda vez que ele queria fazer cocô, eu percebia que ele tava vermelhinho, fazendo força. Ele pedia pra pôr a fralda. Aí eu colocava a fraldinha nele, ele ia pro cantinho e fazia. Mas o xixizinho ele já começou a fazer já no piniquinho. Aí beleza, foi passando o tempo. Aí um dia ele resolveu fazer com... Aí ele entendeu que aquilo era o cocô, que ele não via na fralda. Tipo, abria a fralda, já limpava, então ele não chegava a ver. Agora ele viu saindo o cocô, pronto, ferrou. Mas ele ficou mais uns 2 meses aí pra se acostumar com esse cocô. Depois ele perdeu esse medo, aí ele começou a fazer cocô no piniquinho. Mas ele não quis sentar no troninho nenhuma vez. Mas no sapinho ele ia lá fazer o xixizinho dele. Quando ele acostumou no piniquinho, eu comecei a trabalhar nele pra ele poder mudar pra privada. Porque, gente, é um saco ter que ficar limpando cocô de pinico. Eu acho super nojento. Mas, enfim, a gente tem que passar, né? E aí, eu já comecei a trabalhar isso nele. Então, a gente ia com ele no banheiro. E uma coisa que é outra dica que eu vou dar pra vocês. Que é meio nojento, mas assim... ajuda pra criança a entender, porque ela é uma pessoa, né? Um ser humano. A gente, quando vai no banheiro, se a gente puder levar os nossos filhos pra ele começar a entender, isso ajudou também. Pelo menos uma vez no dia, assim, a gente levava o xixi, logo no começo ele pegou rápido até a questão de fazer no sapinho. Até porque o sapinho tem um negocinho que quando a criança faz xixi, ela mira, tem tipo um brinquedinho que fica girando quando cai o xixi. E aí ele gostava, ele achava engraçado aquilo. Agora o cocô foi mais difícil. Então assim, a gente às vezes levava ele no banheiro, explicava pra ele, falou, olha filho, é assim que o papai e a mamãe faz, você vai ficar mocinho, você também vai fazer assim. Então a gente sempre explicou pra ele, até que ele foi entrando na cabeça dele, e aí ele começou a entender. E aí ele começou a ir pro vaso. Mesmo assim, ele tinha medo. No começo, eu segurava, ficava lá o tempo todo com ele. Eu tentava também, às vezes, contar historinha, ficar conversando, distraindo ele. Porque, às vezes, eu colocava ele no vaso, ele não queria ficar nem 5 minutos.
Então eu fazia assim, tipo, minha cozinha é perto, então eu deixava ele ali um pouquinho, pra ele também já ir pegando essa de que toda vez que ele for fazer cocô, ele não precisa que a mãe ou o pai ou alguém fique junto com ele, né? Pra ele poder ir crescendo também. Então, assim, eu ficava na cozinha e ele ficava, mamãe, já acabei. Aí às vezes eu ia lá e ele não tinha acabado, mas é porque ele queria sair. A criança não tem muita paciência, né? Então, assim, eu percebi às vezes que ele ficava mais com medo de ficar lá sozinho e tal. Aí eu, tá bom, a mamãe já vai. Mamãe, já acabei. Você já acabou? Só um minutinho que a mamãe tá terminando de fazer uma coisa aqui e eu já vou aí pra limpar você. E cada dia eu fui aumentando gradativamente pra ele poder ir se acostumando. E super funcionou. E aí, logo ele saiu, né, durante o dia ele já fazia xixi no vaso, xixi no piniquinho lá no mictório. E cocô ele começou a fazer no vaso, no troninho. Logo que eu pude, eu já tirei o piniquinho, porque eu não gosto de... Não gostava, achava nojento. Mesmo lavando, toda vez que usava, mas não era algo que eu gostava. E aí, logo, quando isso aconteceu, ele saiu das fraldas de dia. À noite ele continuou usando. Então, assim, de vez em quando acontecia da fralda acordar seca, mas, tipo, de vez em quando mesmo. Na maioria dos dias era sempre com a fralda bem cheia. E o Anthony sempre tomou muita água, muito líquido, muito suquinho, muito chazinho. Ele sempre tomou. Então, assim, garrafinha, todos os dias eu deixava uma garrafinha disponível pra ele. E ele já tomava aquela garrafinha toda. Então, à noite ele fazia xixi pra caramba. Acordava com a fralda, às vezes até vazava. E não era a marca da fralda, a qualidade nem nada. Que ele sempre fez bastante. Então, assim, eu demorei bastante pra tirar ele. Mas sempre fui tentando. Aí, quando ele entrou na escolinha, eu não quis já fazer o desfraude noturno, porque ele tava se adaptando na escolinha, então eu não quis forçar ele. Mas eu conversei com a professora no primeiro dia, eu entrei lá na escola pra conversar com a professora, expliquei pra ela falou assim, não, tudo bem, eu vou levar ele no banheiro. Eu falei, o problema dele, ele não pede. Tem que sempre tá perguntando, tem que levar ele. Aí, tipo, ele tem mania de ir no cantinho, aí ele fica... segurando, você vê que ele tá com as pernas assim, sambando, segurando, né? Mas ele, ainda mais na escola, que tem um monte de distração, que tem criança pra brincar e tal. Então ele segurava um pouquinho, mas ela sempre ficava de olho, né? Já sabendo da situação. Então ela levava no banheiro e ela falou que ele foi de boa. Então na primeira semana eu mandei fralda pra escola. Eu falei, olha, como é a adaptação dele na escola, caso você ache que não dá, só oferece pra ele, pergunta se ele quer ir no banheiro, né? Mas se não der, tudo bem, ele coloca a fraldinha nele, eu já mandei ele de fralda já pra não ter esse problema. Eu falei, às vezes fica com vergonha e tal, né? Mas não, foi tranquilo. Na primeira semana ele já começou a fazer xixi no banheiro na escola, ele aprendeu lá, viu os amiguinhos também fazendo. Então, foi tudo bem. Aí depois de um mês na escola, de vez em quando ele começou a voltar a fazer xixi na roupa. Então eu sempre mandava troca de roupa. Mas assim, eu percebi também que foi um pouco de descuido delas, das tias, também de ter muita criança, às vezes escapava. E ela falou pra mim várias vezes, falou, Mari, ele segura porque ele quer brincar. E aí, às vezes elas não percebiam e aí escapava fazer xixi na roupa. Mas aí tudo bem, eu mandava, né, a roupinha em reserva lá e aí trocava ele e ficava tudo certo. Agora, depois de um tempo, eu vi que ele estava bem adaptado já na escola, tudo direitinho, já estava fazendo xixi no banheiro de dia normal. Eu comecei a acordar ele no meio da noite pra levar pra fazer xixi. E isso eu faço até hoje. Então, assim, sempre levantando. Eu tentei 2 vezes, parei. Depois esperei mais um tempo, tentei de novo, parei. E aí, de 3 anos pra cá... foi quando eu consegui. De 3 anos e meio, mais ou menos. Eu consegui desfraldar ele com 2 anos e meio. E aí, com 3 anos e meio, foi quando eu consegui finalmente tirar ele da fralda de vez. Porque ele ainda fazia o xixi à noite. Mas eu sempre esse de noite foi bem complicadinho, porque dá mó dó de acordar. Até porque às vezes a criança acorda e não quer dormir. Mas ele sempre dormiu bem, então... Mas mesmo assim, a gente tá cansado, né? Trabalha o dia todo, faz um monte de coisa, chega de noite, a gente não quer ter que acordar a criança pra levar no banheiro. Mas assim, eu peguei de opinião mesmo e comecei a acordar ele 2, 3 vezes e levar no banheiro. E ele às vezes ia dormindo mesmo, mas eu levava, mostrava pra ele,
colocava ele pra fazer xixi e antes de dormir sempre levava ele pra fazer xixi, então já virou rotina escovar o dente e fazer xixi antes de dormir. Aí por volta de... ele dorme às 10, que é o horário dele de dormir. Então 10 horas ele vai dormir, ele já escova o dentinho, faz xixi. Uma coisa também que é uma bela dica é evita de dar muito líquido. Claro que você não vai deixar de dar líquido pra criança de noite, mas assim, um pouco antes de dormir, evita de dar muito líquido pra criança. Não deixa tomar muito suco, principalmente nesse período aí de desfraude, porque quanto mais líquido, mais ele vai fazer xixi no meio da noite. Então eu comecei a levantar, tipo, ele ia dormir 10 horas, quando dava meia-noite, meia-noite e meia, eu levantava, levava ele no banheiro. Aí ele fazia xixi. Às vezes ele não queria fazer. No começo foi difícil, ele chorava. E eu ligava a torneira com o barulhinho da água, ele acabava fazendo. E aí foi indo, todas as noites fazendo isso. Até que ele começou a fazer xixi no banheiro à noite também. Porque aí ele teve dias que ele acordou sozinho. Mas ainda tem dias que ele de vez em quando dá uma escapadinha e faz na cama. Essa semana mesmo deu uma escapadinha, ele fez na caminha dele. Mas assim, eu costumo não brigar com ele, né? É claro que como o Anthony é uma criança assim, que ele é muito de brincar, de zoar, de tirar sarro, a gente às vezes brinca com ele, mas ele não fica assim chateado por isso, né? Mas assim, tudo com respeito também, né? Não vai ficar chamando a criança de mijona, de coisa assim, porque não é legal também. Mas assim, a gente tem as nossas brincadeiras porque ele é uma criança de boa, tem criança que fica mais chateada. Então tudo vai depender também do temperamento da criança. Ele é de boaça, então tranquilo. Aí ele vai no banheiro, às vezes ele mesmo acorda, do mês passado pra cá, ele mesmo às vezes acorda, vai pro banheiro, faz o xixi sozinho e volta pra cama dormir. O dia que eu vi isso, eu fiquei, que orgulho, porque, né, é mó trabalho, por isso que eu falo, é uma luta diária pra conseguir. É uma coisa tão boba pra gente, né, mas pra eles que estão conhecendo, é tudo novidade, pra eles é um avanço, né, então, tipo assim, eu fico super orgulhosa, porque quem pegou aquele coisinho desse tamanho, agora já tá quase do meu tamanho, então já é um progresso, né. E aí, ele já faz... De vez em quando escapa, mas eu tô sempre ali. Eu, o pai dele, a gente acorda, leva ele no banheiro. E aí, aos pouquinhos, a gente foi conseguindo tirar. Mas demorou aí, ó, 2 anos. Porque se foi a partir dos 2, agora ele tá com 4 aninhos. Então, a gente demorou 2 anos aí pra fazer o desfraude total. Então, assim, a gente não compra mais fralda. E outra coisa que você tem que observar também, observar se a criança ela consegue segurar, porque tem criança que ainda não consegue, não tá formado, né, o organismo dele ainda não, né? Mas tem que observar pra ver se a criança tá pronta, né, não vai fazer nada forçado pra não prejudicar ela e tal. Se caso também você tiver tentando fazer o desfraude, ver que não tá dando certo e você perceber que é algo que não é natural, que é algo anormal, pergunta pro médico. Tem criança que tem problema de bexiga. Mas foi tranquilo. A gente tentou fazer sempre da melhor maneira possível pra não traumatizar ele. Mas é isso aí, foi super tranquilo, né? Aos pouquinhos a gente foi conseguindo. Estamos ainda chegando lá, porque eu falo que ainda não tá 100%, né? Porque ele às vezes ainda escapa, né? E aí faz xixi na cama. Mas é saber levar, saber aceitar, entender a criança também. Mas é isso aí, o desfraude dele foi tranquilo, demorou 2 anos, né? Porque agora ele já tá com 4 anos. Mas tudo que você tem que observar é se a sua criança tá pronta pra isso também. Porque tem criança que eu conheço que com 6 anos ainda tá usando fralda. Mas tudo também é o que, né, o jeito que você tá conduzindo ela. Então, se você ficar tratando ela que nem bebezinho também o tempo todo, ela vai ficar que nem bebezinho o tempo todo. Então, assim, você tem que também dar autonomia pra criança poder fazer as coisas dela pra criança crescer. Eu penso dessa forma. E aí, com o Anthony demorou aí 2 anos, mas agora ele já não usa mais fralda. Então, vai devagarzinho, respeitando os limites da criança. E sem mudanças drásticas. Tudo devagar, tudo no seu tempo, que vai dar tudo certo. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa aí nos comentários, avalie o vídeo, não esquece de se inscrever no canal para fortalecer, deixa seu like e até a próxima, tchau!